Esta manhã se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, no capítulo 22. Você que está em casa, neste momento, assistindo esta live, fique certo de tudo quanto já ouviu nesta manhã. Deus, o Senhor, tem falado convosco e permanecerá falando através da sua errante palavra de Deus. Gênesis capítulo 22, e só apenas o versículo 4 do mesmo capítulo, mesmo livro. Versículo 4. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Glória a Deus. Só apenas esse texto, esse versículo, meus amados irmãos e amigo, que nesta manhã o Senhor tem uma palavra direcionada ao seu coração para com a sua vida. Nós vemos aqui uma passagem que fala sobre Abraão. Abraão, chamado por Deus, escolhido por Deus. Lá no Gênesis capítulo 12, quando o Senhor Deus marcou encontro com Abraão e mandou que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela. Ou seja, o Senhor fez uma promessa a Abraão. Algo me chama a atenção quando ele fala no versículo 3 do capítulo 12. Em meio a essa promessa de sair do meio da parentela, da terra que ele habitava, aí no versículo 13 ele diz, o Senhor Deus diz a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, Deus fez uma promessa dentro de uma escolha. E quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que você foi escolhido por Deus. E a promessa para aquele que ainda não tomou a decisão, estar aberta as portas. A porta ainda está aberta. Que porta? A porta da escolha do Senhor para com a sua vida no dia de hoje. A saída de Abraão do meio da sua parentela, Deus disse a ele: saia, primeiro você sai. Ou seja, primeiro você me obedece, que eu vou te abençoar. Só que uma escolha de Deus, nessa escolha Deus vai e não vai dizer o que vai acontecer lá na frente, ou seja, durante a trajetória, mas Ele será contigo. Há momentos de altos e baixos no meio da trajetória. Todos conhecem a história de Abraão, quando Sara, esposa de Abraão, ela, por ter a madre fechada, Sara, ela resolve dar a sua empregada
Agar para que ficasse com Abraão. Porque que ela não podia dar um filho ao seu esposo. Ela resolveu dar um jeito para que assim pudesse ter um filho da descendência de Abraão. Ou seja, o Senhor, Ele não trabalha com jeitinho. O Senhor, Ele não precisa de ser ajudado. É Ele quem determina tudo dentro da promessa qual Ele tem resolvido a determinar para a sua vida. É Ele que o mesmo determina o tempo. Para o Senhor Deus, o Senhor, um dia é como um ano, e um ano é como um dia para Ele. Pode até você achar que está demorando a promessa qual Deus, o Senhor, o fez, mas para isso tem um tempo determinado pelo Senhor. Para isso tem um tempo que o mesmo Senhor vai decidir o dia, a hora, o mês, o ano, naquilo que Ele prometeu. Espera, ficai no lugar, porque Ele que te escolheu, e o mesmo que te escolheu determinou a bênção para a tua vida, a promessa. É Ele que vai decidir o dia e a hora. Não se apresse, permaneça no lugar, na posição, não mude de lugar, não arrede o pé aonde você está. Saiba esperar. Esperar em quem pode o resolver. Ele sabe como cuidar de tudo para com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Becamandarabria surianda. Nada fugirá, escapará das mãos do Senhor. Operando Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Decandecharamanda. Ele é Deus de providência, Ele é Deus que cuida de tudo nos mínimos detalhes. Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. É que muitas vezes nós somos apressados e queremos dar um jeitinho para que seja antecipado as bênçãos, como Sara fez. Mas se o Senhor te prometeu, pode dormir tranquilo e tranquila, que vai se cumprir. O Senhor não é homem para quem minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Está de pé a promessa. Ficai aonde tu está. Você pode estar pensando, já tentou fazer, chutar o pau da barraca, tomar a decisão própria de resolver do seu jeito, vai dar tudo errado. Tem que ser do jeito do Senhor. Tem que ser do jeito do Senhor. Ah, mas alguém me aconselhou a fazer assim. Tem que ser do jeito do Senhor. O tempo é dele, a determinação é dele, a hora quem determina é Ele, o dia quem determina é Ele, o mês quem determina é Ele, o ano quem determina é Ele.
acalma o teu coração, descansa no Senhor. Te acalma. Assim como o Senhor estava no barco, na popa do barco, os discípulos estavam no alto mar. Experiência tinha de todas as formas com um pescador profissional, de sair no meio da tempestade, do vendaval, na agitação do mar. Eles pensariam: do meu jeito eu sempre saí e sempre vou sair, em meio às tempestades e às lutas em alto mar. Mas aquele dia foi diferente. Jesus estava dormindo à popa do barco. O vento soprou, o mar ficou agitado. Eles tentaram com as suas próprias forças, para que assim pudesse sair daquela tempestade em meio ao alto mar. Tentaram todas as experiências, mas não conseguiram. Quando eles viram que não conseguiram, eles lembraram do Senhor Jesus. Jesus estava deitado e dormindo na popa do barco. E eles chamaram a Jesus, não tinha mais solução, não tinha mais jeito aos seus olhos. Aí lembraram, deixaram Jesus por último. Deixaram Jesus por último, disseram para si mesmo: as nossas experiências, as nossas formas de agir, de reagir em meio à tempestade, nós vamos sair dessa. Mas precisou chamar Jesus para resolver a causa. Precisou chamar Jesus. E Jesus, quando ouviu a voz dele chamando, naquele momento, Jesus permitiu a tempestade chegar para ver a reação dos mesmos. E quando viram que não tinha mais como fazer mais nada, lembraram de Jesus. E Jesus disse: homens de pouca fé. O Senhor disse: vento, se aquieta. Vento, te acalma. E o mar, te aquieta. E tudo virou bonança. A maravilha, a brisa. Eles estavam com Jesus, mas eles ficaram maravilhados de ver a atitude de Jesus. E eles se perguntaram, se diziam um para com o outro: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Ele conhecia Jesus, mas a fé dele estava muito pouca. E nesta manhã, eu não sei como tem se levantado a tempestade na tua vida, na tua casa, em meio à tua família, em meio à tua vizinhança, em meio ao seu trabalho. Necamandarabia subrianda. Nesta manhã o Senhor manda te dizer: Necamandalabria sé. Fica na posição, que Ele vai acalmar a tempestade e o vendaval. Na tua casa vai ter bonança. Na tua vida vai ter bonança. No teu trabalho vai ter bonança. Alguém até que não te compreende, te acha muito santa e muito santo, mas tem que ser santo. Como Paulo disse a certa vez: combati o bom combate. Eu permaneci em meio às lutas, em meio a chicotada em praça pública, mas a minha carreira eu terminei. Mas eu guardei a fé, ou seja, a minha confiança, a minha fé em Cristo.
ela permanece de pé. Permaneça confiando que o Senhor é o mesmo que há de resolver tudo. Ele é o mesmo que há de resolver tudo, por amor que Ele tem à sua vida. E quando Sara faz um jeitinho para tentar ajudar a Deus, eu volto a dizer, o Senhor não precisa de ajuda. É nós que precisamos de ajuda dEle. Porque sem Ele nada, mas nada mesmo podemos fazer. Mas com Ele na nossa vida, nós somos mais de que vencedor. Não é só ser vencedor, é mais de que ser vencedor. É muito mais do que você pensa ou imagina. E quando nós vemos Ismael nasce, alegria na casa, foi algo sobrenatural na casa de Abraão. Mas quando o Senhor visitou a casa de Abraão e fez uma promessa a Abraão dizendo, e Sara estava dentro da tenda, na casa, Abraão estava do lado de fora, recebeu os visitantes. E quando ele disse que Sara dava a luz ao filho, ela riu. E mesmo a circunstância que ela vivia, depois nasce Isaac. Isaac significa, o nome Isaac, sorriso na casa, alegria na casa. Isaac nasce. Abraão ficou embarbacado com a vida de Isaac. E o nome Isaac foi direcionado do céu. Na visitação na casa de Abraão, foi quando foi determinado o nome de Isaac. O nome dele será Isaac. Sorriso na casa. Sorriso verdadeiro. Sorriso tranquilo. Isaac é ensinado pelo seu pai Abraão. O homem que mais levantou o altar foi Abraão, em adoração a Deus. Isaac começa a crescer, ensinado pelo seu pai. Mas no capítulo 22, e no versículo 1, Deus visita mais uma vez Abraão, em todas que foi visitado. E diz a Abraão que nessa visita, Deus dizendo a Abraão que ele queria o seu filho Isaac em sacrifício. Ia ser lá no monte. Havia vários montes na região montanhosa. E era o monte qual Deus mostraria para Abraão. O Senhor quer se revelar, mas é aonde Ele quer, na hora que quer, como Ele quer. Ele se revela. Abraão não conta nada a Sara. Abraão recebe a ordenança do céu de Deus. Preparam 2 moços dos seus empregados.
Pela manhã cedo ele pega o jumento, coloca a lenha no jumento e leva Isaac. Isaac também não sabia o que aconteceria naquela viagem, que aproximadamente durava 3 dias de viagem. Abraão prepara a lenha, coloca no jumento, prepara Isaac, os 2 moços, e leva nesta viagem. 3 dias depois, o versículo nós lemos, 3 dias depois, Abraão levanta os seus olhos e vê o lugar que Deus escolheu. Algo que me chama a atenção, que Abraão levanta os seus olhos e vê o lugar de longe. Ou seja, primeiro tem que ter uma vida espiritual com o céu, com o Senhor, para ter os ouvidos sensíveis à voz do Senhor e a visão ampla para avistar o que Deus está mostrando. Isso fala de revelação do céu, revelação de Deus na vida de Abraão. Para isso precisa ter uma vida voltada ao Senhor, a Deus o Senhor. Algo também que me chama a atenção é que Abraão estava dando muita atenção a Isaac. Abraão estava dando muita atenção a Isaac, valorizando mais o sorriso, e deixou de fazer alguns preparativos em adoração a Deus. No capítulo 22, versículo 1, o Senhor resolve colocar Abraão em prova, e provou Abraão. A Bíblia diz que o Senhor só nos prova porque Ele nos ama. Eu estou falando de amor. Ninguém ama como o Senhor. Ele é especialista em amar. Mas Ele prova, mas na prova não abandona. Na prova Ele está presente. Pode até ficar em silêncio, mas Ele está com você, contigo na prova. Na hora certa Ele vai mandar ou determinar que você levante os seus olhos para ter uma visão celestial, uma visão ampla, uma visão de águia, assim como está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 31. Pode até estar cansado, desanimado, sem força, sem ânimo, deixou até de buscar mais o Senhor, deixou até de vir aos cultos adorar o Senhor, prestar culto a Deus, o Senhor. Mas nesta manhã, assim como o Senhor fez Abraão levantar os seus olhos e ver o lugar de longe, revelação de Deus. Aí no versículo 40 de Isaías e versículo 31: mas os que esperam no Senhor, é só para o que espera no Senhor, renovarão as suas forças,
subirão com asa como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, mas só para quem espera no Senhor. Não é para quem espera em fulano A e fulano B, ou fulano C, ou fulano I, enfim. É só para quem espera no Senhor. É para quem está na posição de espera, tem vida renovada, tem visão de águia. Ele está no controle de tudo. Você pode estar se dizendo para si mesmo: você não sabe o que eu estou passando. Verdade, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: pelo que você está passando, é permissão do Senhor. Mas Ele não te abandonou na prova. Essa prova não é para tu morrer. Se permanecer na posição, esperando no Senhor, sem força, até a voz não sai mais, mas a mente, a fé está voltada em Cristo, vai passar. Tu vai ter experiência em tudo quanto está passando, para contar testemunho teu próprio daquilo que você está passando. Mas tu vai passar. Mas o Senhor está contigo nessa prova. Não vai morrer, não vai morrer. De camarada súbria. Ele está contigo em meio dessa prova. Em meio a essa situação, Deus está cuidando de ti. É por isso que Ele está com vida. Mas nesta prova, é porque Ele te ama e quer te fortalecer e dar mais experiência. Deserto não mata crente. Ou seja, dá mais experiência crente. É difícil, é. Tem raízes espirituais. Você pode estar se dizendo para você mesmo: eu já não tenho força nem de orar mais, não tenho força nem de falar mais. Se você não tem força de falar, de dizer ao Senhor de tudo quanto está acontecendo, gema, fique gemendo aos pés de Cristo. Ele te camanda lá de sé, Ele te camanaia súbria, Ele te se comandefraia sori que te lobrianda. Ele sabe de que para que eu sou e de face. Ele sabe de como está passando. Ele sonda e conhece o teu coração. Pode até ninguém conhecer como não conhece, mas o Senhor, Ele te conhece e muito bem. Ele te conhece muito bem. Esse vento que foi soprado para a tua vida vai passar. Vai passar. Mas só é no tempo dele. Ficar na posição, especamanda, esperando. Vai passar. Essa circunstância, ou esse momento de peleja, o Senhor manda te dizer também, que essa peleja não é tua. Essa peleja é do Senhor para com a tua vida. É Ele que pelejará por vós e vós calarei. Não reclame, não murmure, mas espere. Tu decama um Deus que te entende. Ah, mas alguém já virou as costas para mim. Jó também virar as costas para Jó. Em meio à tempestade, das lutas, a adversidade que sobreveio à vida dele, e as percas dos seus filhos,
o homem mais rico do Oriente. Olharam os amigos de Jó, olhavam para Jó e diziam que Jó estava em pecado. A acusação do inferno vem. Mas a única palavra para com a tua vida é: vem do Senhor. Vem do Senhor, decaia sobre a. É dele que vem, decaia a resposta. O Senhor recaiu sobre a. Ele dá resposta ao teu respeito. Ele enviará um anjo para testemunhar para com a tua vida, ao teu respeito. Deus cuida de tudo. Eu sei que não é fácil, é difícil, mas dá para aguentar mais um pouquinho. E quando estamos passando por meio da tempestade, da adversidade, e muitas vezes dissemos: Senhor, não aguento mais. Tira essa luta, recolhe esta luta, Senhor. Evangelista Edmilson Marinho. É alguém abrir a boca desta forma, é dizendo para si mesmo: vai demorar mais. É melhor passar adorando, sem pouca voz, pouca força, mas na posição, sem murmurar, sem reclamar. Enquanto vai dizer: tira de mim, não aguento mais. Demora mais. É melhor adorar do jeito que está, de que reclamar ou pedir para retirar. Senhor, me tira de mim esta luta que eu não suporto mais. Ele só dá um peso para mim e para você, até onde suportamos. Quando Ele mesmo vê que não suportamos mais, Ele mesmo responsabiliza. E Ele resolverá tudo na hora certa. Abraão, ao terceiro dia, ele levanta os seus olhos e avista o lugar de longe. Deus revela a Abraão o lugar. Havia vários montes na região montanhosa, mas era um monte qual Deus, o Senhor, resolveu a mostrar a Abraão. Não é qualquer monte. Quem sabe havia monte verdejante, menos inclinado, com sombra refrescante, até com água poderia acontecer. Mas eu estou avistando o monte que o Senhor me mostrou. É um monte muito inclinado, dificultoso a chegar lá. Não tem muita aparência, mas é o que o Senhor te mostrou. Não é qualquer um monte, é o monte qual o Senhor te mostrou. Eu volto a dizer que o Senhor ainda se revela na vida de crente, na vida de quem confia, na vida de quem obedece. Há muitos que confiam em tanta coisa, e deixa Jesus por último. Se não der certo por aqui, eu vou por ali. Se ali não der certo, aí é que eu vou procurar consultar Jesus. Primeiro, buscar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, buscar a Deus, para que tudo seja resolvido. É Ele que resolve tudo, é Ele que pode resolver tudo, e ninguém pode mais se não for Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele. Mas com Ele, eu volto a dizer, somos mais do que vencedor. Quem olha para você hoje pode até estar te olhando e se dizendo: é um fracassado,
é uma fracassada e prega a palavra em praça pública, em avenidas, mas é um fracassado, é um fracassado. É mentira de Satanás. Lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, está escrito que o ladrão, o mentiroso, ele é o rei da mentira. Ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenha vida, e tenha vida em abundância. Tem vida nova para você, tem renovação de Deus para você, e revelação de Deus. E os que não acreditavam e deixa de acreditar, ele vai ver Deus na tua vida. Não arreda o pé do lugar. Ficai na posição de serva, de servo. No teu trabalho, na tua escola, na rua onde você mora, na sua residência, na tua igreja, onde quer que esteja, permaneça firme e avante na carreira que foi proposta para nós outros. Permanecemos caminhando, confiante, de cabeça erguida, sem precisar pisar ninguém, sem precisar atropelar ninguém, debaixo de uma humildade que manda. Deus se agrada disso. Não tem problema se fala para o que, para o ali, para onde. Tem problema não. Mas o Senhor é contigo. O Senhor, ele é contigo, filha e filho. E Abraão chega no monte que o Senhor Deus lhe mostrou. Ele chega no monte, no pé do monte. Ele para o jumento com seus empregados, com seus moços e com Isaac. E ele diz, Abraão diz para os moços: ficais aqui, ao pé do monte, que eu, mais o moço, subirei e adorarei, e voltarei. E é o que me chama a atenção, que Abraão pega, é o próprio Abraão que pega a lenha do lombo do jumento e coloca no ombro de Isaac. E algo que me chama a atenção foi que Isaac, não precisou Isaac chegar lá no monte para sentir falta de algo importante, algo sobrenatural. No pé do monte, Isaac diz para o seu pai Abraão: Abraão com Isaac, Isaac com a lenha nos seus ombros, porque quem tem responsabilidade dos compromissos que estão aos seus ombros, ele não larga a lenha à toa. Ele é o primeiro a colocar nos seus ombros seu compromisso, sua responsabilidade, fazer alguma coisa para o Senhor. E quando Isaac percebe que alguma coisa importante está faltando, Isaac diz: meu pai, está aqui o fogo e está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão disse: Deus para si, meu filho, proverá o cordeiro. E os dois saem subindo junto.
Subir junto fala em comunhão, fala no seu propósito, fazer a obra junto, estar preparado para subir. O nosso alvo não é terreno, mas sim o alto, morada celestial. Porque está escrito lá no livro de Salmo 121, que diz: elevo os meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro só vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele vai subindo junto, algo que não poderia subir o monte. Eram os animais, jumento e os empregados. Porque eles não iam entender. Ou seja, Abraão, mas Isaac está subindo o lugar de intimidade. O lugar de intimidade com Deus é você e Deus. Não é todo mundo que pode estar. O quarto particular com Deus é com você e Deus. Não é preciso anunciar, dizendo: eu estava no quarto, orando, jejuando, se preparando. Não! É particular seu com Deus. O jumento não podia subir o monte, porque o jumento empanca, dá trabalho, e atrapalhar o particular, ou a intimidade com Abraão, com Deus. Abraão foi muito cauteloso, cuidadoso, zeloso, visão tremenda. Abraão sobe junto com Isaac. O cordeiro não tinha, como Isaac tinha dito ao seu pai. Mas Abraão diz aos seus empregados: ficais aqui, ao pé do monte, que eu mais o moço subirei e adorarei. E quando adorar, retornamos. Quando ele chega no monte, Isaac não era criança, já era rapaz. Abraão prepara o altar. O altar quebrado não tem revelação de Deus. Só há revelação do céu. Para quem tem altar consertado, Abraão prepara o altar cuidadosamente, zeloso, vigilante. Ele prepara o altar, coloca pedra sobre pedra e prepara o altar. Isaac junto com Abraão, com seu pai, ajudando, carregando pedra. Ou seja, subiu com a lenha nas costas e agora está trabalhando. Ou seja, ele sabia do que estava fazendo, Isaac. Trabalhando para o Senhor. E esse trabalho era um trabalho muito cuidadoso, zeloso. Ele viu seu pai fazendo, ele ensinando como sacrificar os animais em adoração a Deus. Depois do altar preparado, ou seja, altar ajustado, altar sem nenhum quebrantamento, sem nenhum quebrantamento, não, perdoe, sem nenhuma pedra fora do lugar.
mas o altar estava pronto. Abraão bota a lenha em cima do altar. Pega Isaac. Se fosse Isaac sem temor de Deus, se Isaac não gostasse de culto de doutrina, se Isaac não gostasse de frequentar a igreja e sendo ensinado pelo seu pai, Isaac não suportaria ficar ali. Mas Isaac sabia o procedimento que estava acontecendo. Já que não tinha o cordeiro, Isaac ia no lugar do cordeiro. E ele entenderia como aconteceria com o cordeiro. E ele ficou quieto. Isso é para quem tem intimidade com o céu. Isso é para quem tem intimidade com o Senhor. Ou seja, a vida de Isaac era voltada ao Senhor. Em todo momento, o ensinamento do seu pai, Isaac tinha uma vida voltada para o Senhor. Abraão amarra Isaac às suas mãos e pega o cutelo. E ele levanta a sua mão para molar o seu filho. E uma das coisas que me chama muita atenção, que quando o Senhor falou com Abraão, dizendo: eu levo o teu filho, o teu último filho. Ele está dizendo assim: não é Ismael, mas é o último, o filho da promessa. A cabeça de Abraão deu nó, mas Abraão era obediente a Deus. A minha pergunta nesta manhã é dizendo para nós outros: como está a nossa obediência perante o Senhor? Quem tem uma vida no altar, ou quem tem altar de Deus, ele não perde tempo à toa. Ele não perde tempo à toa. Não perde tempo de conversação. Não perde tempo fazendo o que não deve, fora da posição de Deus. O tempo dele é envolvido no céu, na casa de Deus, servindo ao Senhor, prestando culto a Deus, fazendo a obra de Deus. E Abraão levanta o cutelo para amolar o seu filho. E uma voz branda do céu, o anjo chama pelo nome de Abraão: Abraão, não faça nada com o moço. E quando Abraão, ele olha para trás, ele escuta um barulho. O cordeiro estava preso ao seu chifre. E o anjo diz a Abraão: vejo Abraão, que tem temido a Deus, ou seja, tem uma vida de obediência e de temor a Deus. E nesta manhã, primeiro nós temos que ter altar. Altar fala de intimidade com Deus. Para ter revelação tem que ter altar. O tema dessa mensagem é dizendo nesta manhã: para ter revelação de Deus tem que ter altar consertado. Não é qualquer altar de qualquer jeito, consertado.
Se o altar não está consertado, conserta, ainda dá tempo. Ainda está camando, ainda dá tempo de consertar o altar para ter intimidade com Deus. Eu volto a dizer, o tema desta mensagem, desta manhã, é dizendo para nós outros: tem que ter altar consertado perante o Senhor. Tem que ter altar consertado perante o Senhor. Que Deus em Cristo seja louvado, permaneça sendo adorado por nós outros, porque a adoração é só para o Senhor. A adoração dele ele não dá a ninguém, é só do Senhor, é só dele. O prover também só vem dele. Ele é o provedor de tudo. O Senhor, ele é o provedor da tua vida. Ele é o provedor da tua casa. Ele é o provedor da tua empresa. Ele é o provedor dos teus filhos. Ele é camandar da Kalaraxeramahaya. Ele é o provedor de tudo quanto das tuas grandes necessidades. É Ele que é o provedor de tudo. Permaneça confiando no Senhor. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Nesta manhã, como já foi ordenado pelo meu amigo evangelista Edmilson Marinho,